Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de ciclo de conversa sobre o futuro do teatro. Hoje a gente vai conversar com Rodolfo Garcia Vasques, diretor, dramaturgo e fundador da companhia Os Sátiros. Tudo bem, gente? A gente tá bem, e você? Como é que você tá? Na luta, né? Na luta. Tô. Queria te perguntar sobre os Sátiros, que o Sátiros deixou bem claro, né, a força que o teatro tem de transformar uma sociedade, um bairro, uma geração. Eu comecei no Sátiros lá em 2004 e mudou minha vida, sou ator até hoje. E Nossa, 2004 em Curitiba ou São Paulo? Paulo, ali eu fazia oficina com a Andressa Cabral, não sei Ah, se é. E aí, ah, sim. a gente queria saber, tipo, com toda essa história dos sátiros, você sentiu mais dificuldade no começo, antes lá na Major Diogo também, ou para manter os sátiros durante esse tempo todo, né? Entendi. Essa é a questão interessante porque eu estava pensando sobre isso hoje, inclusive. E aí eu falei, nossa, estava falando com os estudantes da SP Escola de Teatro, que é a escola onde a gente ajudou a fundar e eu faço parte, né? E eu estava pensando, meu Deus, foi muito, foi uma obra do destino, assim, existe um elemento, sorte, acaso, destino, sei lá que nome a gente dá para isso, né? Que foi, por exemplo, a gente ter conhecido um prefeito, que era o José Serra na época, ele se apaixonar pelo projeto da escola, e daí o projeto da escola acontecer e tomar forma, né? Isso foi um acaso, mas por outro lado, cara, é muito trabalho também, né? Então acho que também tem esse lado de você, não é gratuito, você conquista uma coisa, uma oportunidade, mas essa oportunidade você tem que usar do teu talento, né? E do teu trabalho e tua dedicação para transformar isso em algo realmente produtivo e que tenha um espaço no mundo, né? Então eu vejo esses dois elementos o tempo todo. Por mais que você conquiste coisas, você vai ter novos desafios, você vai ter novas dificuldades, né? Eu acho que a pandemia é um exemplo disso, né? Todo mundo entrou em pandemia e de repente a gente não sabia o que a gente ia fazer. Eu falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E daí alguém chegou para nós, o Pimentel, lá da Simpla, e falou, olha, eu tenho uma sala de Zoom, vocês querem experimentar? E daí, de repente, a gente começou a fazer teatro digital e a gente começou a trabalhar com artistas do mundo inteiro, pessoas que a gente nunca conheceu na vida, de todos os continentes, né? Mais de 30 países trabalharam com a gente 1 ano e meio. E daí eu falo, meu Deus do céu, foi acaso ou foi trabalho, né? Ou foi os dois? Eu acho que são os dois, assim, é o acaso, o destino, mas também é você enxergar as oportunidades de trabalhar e fazer com que elas funcionem para você, né? Então, acho que foi interessante essa pergunta porque tem a ver com uma coisa que eu estava pensando hoje, assim. E, Rodolfo, você falou isso assim, durante a pandemia vocês foram pioneiros, né? Vocês, pouco tempo de pandemia e vocês já estavam com uma temporada digital com a arte de encarar o medo. E aí eu fiquei, assim, curiosa. Era Sim. uma pesquisa que vocês já vinham desenvolvendo com a tecnologia e o teatro, ou foi uma coisa que realmente alguém ofereceu para vocês a sala de Zoom e vocês pensaram por que não e foram desenvolvendo aí a pesquisa junto com todo mundo? Mas vocês foram realmente os primeiros, assim, eu acredito, né? Sim. Eu acho que teve outros também, mas eu acho que com a dimensão que teve para a gente foi muito inesperada, assim, né? A gente ganhou prêmios na Índia, nos Estados Unidos, fomos trabalhar com universidades europeias de vários países. A nossa experiência foi meio modelar para muitas iniciativas no mundo, assim. E, na verdade, a gente começou a pesquisar teatro ciborgue em 2009, que é o começo da nossa pesquisa sobre tecnologia e teatro. E qual era a questão que a gente se colocava naquela época e que eu acho que persiste até hoje, né?
Nós estamos vivendo uma grande revolução tecnológica e o teatro não percebe e não usa dessa revolução tecnológica no palco. Então, em 2009, a gente fez um espetáculo que os atores usavam celulares em cena, usavam internet, acessavam sites, mandavam mensagens para o público, né? Então, tudo isso em 2009. E aí, depois disso, a gente fez vários trabalhos, sempre usando tecnologia, celular, internet, redes sociais, no palco tradicional. Aí eu fiz meu mestrado, e o meu mestrado era sobre as possibilidades de presença, que no mundo contemporâneo nós temos várias formas de presença, e a gente nunca discute quais são essas formas de presença, né? E geralmente as pessoas dizem, o teatro é a arte da presença. Mas espera aí, hoje em dia, quais são as presenças que tem, né? Por exemplo, eu estou presente para vocês agora. Nós estamos num evento agora, através de uma tela. É uma telepresença, né? Que a gente está vivendo. E não há essa discussão no teatro. O teatro não discute essa dimensão, né? E é uma dimensão possível. Então, o meu mestrado foi justamente sobre essas formas de presença e como essas formas de presença podem ser usadas artisticamente, né, esteticamente pelo teatro, né? E como o teatro deve se relacionar com o tempo contemporâneo. E aí toda a questão ciborgue também era isso, né? Ou seja, o que é o ciborgue? O ciborgue é um organismo vivo que tem uma extensão tecnológica para se relacionar com o mundo. Então, uma pessoa que resolve metade dos seus problemas através do celular é um ser ciborgue, é um ciborgue. E aí a nossa conclusão é de que todos nós, hoje em dia, somos ciborgues. Se você ficar uma semana sem celular, você pode se matar, né? Pode acontecer de quê? Você não tem noção, você paga contas, você financia suas atividades, você resolve seus problemas, você ama, você odeia, você faz sexo pelo celular. Acontece de tudo, né? Numa extensão tecnológica. Então, essa dimensão ciborgue, ela está impregnada na nossa vida. E o teatro estava ignorando isso. Então, quando chegou a oportunidade do Zoom, não veio como uma coisa nova para a gente. Veio como mais um elemento da nossa pesquisa. Eu acho que por isso também que foi tão rapidamente a gente entendeu o conceito de teatro digital, a gente desenvolveu esse conceito e a gente pesquisou em cima desse conceito e não tivemos vergonha nem constrangimento, digamos assim, dogmático. Olha, o teatro não pode fazer isso. Para nós, o teatro pode isso e muito mais. E a gente já está prevendo as próximas revoluções. Serão muitas nos próximos 10 anos. E eu converso com vários artistas do mundo inteiro e eu não sinto que eles tenham o mesmo entendimento. Eu sinto que há uma resistência e um medo do futuro. E eu acho que nos sátiros a gente não tem medo do futuro, a gente tem tesão em descobrir o futuro. Porque o futuro é o lugar onde o teatro vai estar, né? O teatro não pode estar no passado, o teatro só pode existir no aqui e agora. E se o meu aqui e agora, 5 anos, ele vai estar imerso em tecnologia, eu tenho que saber fazer o meu teatro lidar com essas questões. Então é meio por aí que a gente caminhou nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de loucura, né? Acho que a gente tem que acompanhar, porque a tecnologia está em tudo quanto é lugar, não tem como fugir disso. E talvez o teatro precise ser reinventado nesse lugar. Então, de alguma forma, você acha que no futuro a tecnologia ela vai estar associada, o teatro vai estar associado à tecnologia? Eu acho que mais pessoas teriam que pensar nessa reinvenção a partir desse lugar para aproximar mais as pessoas que talvez estejam mais distantes do teatro, mas estão o tempo inteiro conectadas. Esse seria um caminho? Eu adoro ser contraditório, sabe? Então, para mim, ser contraditório é fundamental. Por exemplo, eu estou fazendo uma peça agora que não tem nada de tecnologia, porque eu estava morrendo de saudade do teatro feito por crianças, né?
do teatro como um jogo infantil. Isso é um lado, e eu acho que esse lado é lindo e maravilhoso, e é o que eu quero fazer agora. Mas, por outro lado, eu quero saber o que é o metaverso que o Facebook está pesquisando. Eu quero saber o que o Google está descobrindo enquanto chamadas holográficas. Quer dizer, em vez de você ligar para uma pessoa e ver uma imagem numa tela, você vai ver a projeção do corpo dessa pessoa na tua frente, holograficamente. E, meu Deus, o que o teatro pode fazer com isso, com holografia, né? Que tipo de teatro vai se chamar? Vamos chamar de teatro holográfico, teatro metaversico. Isso vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. E daí eu estava num debate com alguns cenógrafos, assim, estrangeiros e tal, e eu falei que eu achava que o grande problema da educação das escolas, né, e das instituições, é que elas ensinam a tradição do teatro. E elas não ensinam os estudantes a lidar com o futuro do teatro. E para lidar com o futuro do teatro, é um modo de pensar, e não um conhecimento do passado, mas um modo de pensar para o hoje, para o agora, daqui a 10 anos e etc. E aí eu coloquei uma provocação, ok, daqui a 10 anos a Google vai lançar a chamada holográfica, e as pessoas vão poder fazer chamadas holográficas. Quem vai ensinar os cenógrafos a lidarem com isso? Os cenógrafos que estão agora estudando teatro, os atores e diretores que agora estudam teatro em escolas. Você vai continuar ensinando Aristóteles para essas pessoas? Só Aristóteles? Então, eu acho que é a minha questão com relação às instituições, de uma forma geral, né? As instituições de ensino, elas morreram, assim, elas não sabem lidar com a revolução que a gente está vivendo. Essa revolução, ela, ela tem um impacto tão gigantesco na nossa vida que nem mesmo nós não temos a dimensão absoluta dela. A gente não tem a dimensão total do que significa viver como ser humano nesse início do século XXI. Nós não temos essa ideia. Talvez daqui a 100 anos a gente consiga entender pelo que a gente passou, né? Se eu pegar aqui assim, que no início da minha carreira, para entregar um release para um jornal, eu tinha que ir pessoalmente na redação do jornal, procurar o jornalista e entregar uma foto impressa, que custava uma fortuna, com um release que era digitado numa máquina de escrever. E como você divulga hoje, que você nem tem jornal mais para divulgar o seu trabalho, e que muitos influencers têm mais seguidores do que jornais de grande... Muitos influencers adolescentes têm mais seguidores do que jornalistas e pessoas respeitadas. Sabe, assim, é um outro mundo, a gente está vivendo outra realidade e o teatro tem que lidar com ela, né? E isso mudou em 30 anos, cara. Imagina, em 30 anos, olha a mudança radical que houve, né? Mas não só isso, no comportamento, nos relacionamentos. Você termina uma relação por WhatsApp, você conhece uma pessoa por um aplicativo de celular, você chora por uma imagem que é projetada na tua tela. Essa é a vida que a gente está vivendo, né? E como é que o teatro lida com isso, né? Então, acho que são muitas questões assim que a gente está enfrentando e que eu sinto que às vezes o teatro fica um pouquinho, né, na retaguarda nesse debate, assim. Mas é que é muita mudança, muito repentina. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, eu ia te perguntar se tem alguma coisa que você acha que no teatro que é feito hoje, em São Paulo, Rio, no Brasil em si, assim, tem algum ponto que poderia ser questionado, sabe? Acho que é meio isso que você está falando, né? Tipo, essa questão de, né, de como reinventar ou se atualizar dentro disso, né? O teatro brasileiro hoje, ele está
ele está num processo decolonial muito forte, né? Então, assim, os artistas jovens, os grupos jovens, eles não querem mais referências europeias, eles não querem mais montar Shakespeare ou montar Molière, eles querem uma identidade brasileira no palco, né? Está muito forte no teatro brasileiro, assim, hoje. Tirando o teatro comercial, né? O teatro dos musicais e tal, acho que isso é uma questão, principalmente em São Paulo, eu não sei como está no Rio, mas em São Paulo, o debate das questões raciais, das minorias, dos grupos vulneráveis, são debates muito importantes na cena, né? E eu acho isso bastante importante e bastante necessário. Bastante. Porque a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Não, sim. E aí sobre dramaturgia mesmo, porque vocês, lá com Transex, né, lá atrás, com o Incrível Mundo dos Baldios Você também, assistiu, você né? assisti lá com Fedra, maravilhosa. E vocês já traziam, né, você trouxe essa dramaturgia e esse texto sobre esses grupos marginalizados, né, numa época que a gente nem pensava em falar sobre isso e não humanizavam essas questões. Eram questões que eram, tipo, sub do submundo, né? E você já veio muito antes com esse tema, e eu lembro A Vida na Praça também, a dos Baldios, que eram a vida dos atores, né? A biografia da vida de todo mundo ali, e de grupos muito diversos também, né? De tipos de pessoas, seja homossexual, negro, o que fosse, assim. A sua dramaturgia, você associa a essas questões ou mais um momento atual? Como é que você lida com a sua dramaturgia hoje? A gente vai. A gente. Acho que a gente tem uma coisa de se relacionar muito com o que a sociedade está pulsando, sabe? E como a gente vê os problemas da sociedade. Quando a gente fez Transex, eu acho interessante você trazer o Transex, porque o Transex, o que aconteceu no Transex, né? Nós tínhamos acabado de chegar na Praça Roosevelt, fazia 2 anos, e a gente entrou no mundo da criminalidade da prostituição, né? E a gente não conhecia esse mundo. E de repente a gente estava no meio desse mundo e a gente ou aprendia a se comunicar com ele, ou a gente seria dizimado, praticamente, porque eles poderiam destruir a gente sofreu ameaças de morte e tudo. E aí a gente tomou uma decisão naquela época que foi incluir essas pessoas, ou chamá-las, ou nos incluir no mundo delas, que eu acho até mais interessante. A gente, Sátiros, resolveu fazer parte do mundo da criminalidade e da prostituição e das transexuais prostituídas, etc. E a partir do momento que a gente resolveu entrar para esse mundo, tendo essas pessoas como participantes dos sátiros e tudo, a gente meio que quebrou com dogmas, né? Porque as pessoas olhavam para a gente e diziam: o que vocês estão fazendo com essas pessoas? Que pessoas são essas? Foi uma fase bem hardcore dos sátiros, que foi a fase que você teve mais, né, próximo da gente, que era bem o comecinho da praça. E aí eu me lembro que teve um momento que foi uma história engraçada, que foi quando a Fedra e a Bibi, que eram duas trans, né? A Fedra, uma grande diva, mas nesse momento ela tinha 62 anos e trabalhava com prostituição, uma travesti, né? Então imagina o que era a vida dela nesse momento, né? E um dia ela teve uma discussão com a Bibi, que era outra trans, prostituta, que trabalhava com a gente. As duas estavam discutindo se a Bibi estava tendo um relacionamento amoroso com um extraterrestre ou com um Exu. E elas duas brigaram por causa desse tema. Era uma briga muito incandescente, assim. Era o Exu, era um extraterrestre. E isso foi numa mesa de bar, num bate-papo comum, né? E é óbvio que para mim aquilo tudo parecia pertencer a um mundo mágico, não era o meu mundo, era outro. Eu nunca pensaria que isso seria um tema de uma discussão, assim, se era o Exu ou era um ET, né? Mas foi nesse momento que a gente falou: vamos falar sobre a vida delas e vamos esquecer a tradição europeia, vamos esquecer o que é certo, o que é bom,
o que é o bem feito em teatro, e vamos criar um teatro que seja desse lugar onde nós estamos agora, que é esse espaço e esse território que a gente ocupa. E aí a gente fez Transex e as pessoas não entendiam nada, né? As pessoas assistiam e falavam: quem são esses loucos? Que eles... que Eu lembro que era peça! chocante. Era chocante. Era tipo. Ai, que Então, maravilhoso. mas era aquilo que a gente estava vivendo, né? E aí, assim, o que é o real, né? E o que, sabe, quando assim, o teatro deve discutir a realidade. Qual realidade? A realidade da pedra e da Bibi era aquela, sabe? E, mas eu acho que o teatro tem um papel que também é bem importante, que é de jogar luz sobre os aspectos que a sociedade se nega a ver. De uma certa forma, jogar luz sobre a hipocrisia da sociedade. E acho que essa peça cumpre esse papel. Rodolfo, olhando um pouco a trajetória dos sátiros até hoje, assim, qual momento ou qual projeto é o que mais te emociona, assim, mais marcante para você? Ah, é sempre o último, né? É sempre o último, porque foram tantos, né? Foram tantos, assim, sei lá, tantas coisas que a gente viveu, tantos países. Ó, eu vou falar um, por exemplo, que é da última viagem física que a gente fez, que foi quando a gente foi para a China e o Ivan falando em português com legendas em chinês e a peça era Cabaré Foucault. E daí o Ivan dizia: eu decreto agora o estado de pública do amor. Era um espetáculo já, era uma peça que discutia temas bastante pesados, né? Depressão, enfim, muitas coisas. E aí ele falou: eu decreto agora um estado de calamidade pública do amor. O amor ele pode estar em qualquer lugar, na direita, na esquerda, no centro, em cima, embaixo. Então vocês agora vão, de alguma forma, encontrar na pessoa que está sentada do seu lado. E era uma platonesa, estava falando isso em português. E daí as legendas eram em português e inglês, e a gente não sabia como que tá. Eles estavam rindo, estavam se divertindo, mas a gente não sabia como eles iam reagir, né? Os chineses começaram a olhar entre si e muitos começaram a chorar e se abraçar. E aquilo para mim foi uma experiência muito linda, assim, muito especial da última viagem, né? Mas acho que também teve o primeiro dia que a gente teve um ensaio no Zoom, por exemplo, que era a gente não sabia nada de Zoom, a gente não sabia entrar na sala, a gente não sabia acionar o áudio, a gente não sabia ligar a câmera, não sabia nada. E de repente todo mundo, depois de quase uma hora tentando entrar no Zoom, todo mundo conseguiu conectar com áudio e com voz, e todo mundo desesperado e morrendo de medo da pandemia, e de repente a gente conseguiu se comunicar pelo Zoom, e daí todos também tiveram um surto de choro e alegria, e era um começo de uma trajetória que a gente nem imaginava onde ia acabar, sabe? Ou, por exemplo, 2 semanas atrás, quando depois de 2 anos a gente teve o primeiro ensaio físico no nosso teatro e pudemos estar no espaço juntos e tal. Então, não é muita coisa, cara, né? Falando das últimas. Não, ultimamente a gente tem que vibrar por cada vitória mesmo, né? Porque realmente é emocionante tudo isso que a gente está passando. Cada conquista é uma vitória que a gente tem que realmente celebrar, porque são tempos difíceis mesmo, né? Eu queria saber assim, o que que você acha que os sátiros, qual o legado assim que os sátiros está deixando para São Paulo, vem deixando? Nossa, é difícil, né, responder isso. Eu acho que a gente a gente sempre luta por ter um espaço democrático, sabe?
apesar de ter tido muitas dificuldades, eu acho. Muitas vezes a gente foi maltratado por algumas pessoas da classe, né? Mas a gente sempre trabalhou de coração aberto, assim, muito amoroso, assim. Esse lugar que a gente busca e que a gente sonha que o teatro seja sempre um espaço de acolhimento e de afeto, né? Acho que a vida numa cidade como São Paulo é muito difícil, é muito difícil. Você pega o metrô e você vê aquela multidão de gente, aquele mar, né? Um oceano de pessoas anônimas, todas tendo que trabalhar e sem um mar, sem uma praia, sem uma árvore, sem nada, e tudo tão difícil, né? E eu acho que se a gente contribuir para criar uma ilha de acolhimento e afeto e de revisão de si mesmo, né? No meio desse caos, eu acho que isso já é uma grande vitória, assim. Mas não sei, né? Tô louco para encontrar o público e ver o que eles têm a dizer sobre isso. Voltar a ter público, né? Sim. Voltar a ter público. Queria te fazer uma última pergunta, mais etérea, assim. Eu sei que a sua vida é teatro, né? Já há um tempo, com o Ivan também, com tudo. Ela se mescla muito com o teatro. Mas eu queria saber o que de mais forte do teatro segue com você na sua vida diária. Eu acho que quando você faz teatro, você estuda muito a alma humana, né? Você está o tempo inteiro estudando o ser humano. A tua matéria de investigação é a humanidade, as suas manifestações, né? E são tantas, né? E são tantas formas de ser, tantas tantas maneiras de ocupar o mundo, né? Que o ser humano pode ter. E eu sempre me espanto, eu não canso de me espantar diante do sabe? Não canso de ficar maravilhado com o terror, né? Ser um humano é ver esse terror e essa beleza, né? Juntos o tempo todo, né? É ver essa contradição, né? E eu fico triste quando eu vejo algumas coisas, né? Que estão acontecendo no nosso país hoje, muito triste. Mas ao mesmo que isso é o lado assim, é o lado obscuro de coisas luminosas também, né? E que a gente tem que olhar para essas coisas luminosas para ter alguma esperança de um dia melhor. Então acho que a pessoa de teatro ela tem isso, é essa paixão, né, desenfreada pela humanidade e pelas suas formas. E para mim não tem muita divisão vida pessoal, teatro, cinema, dramaturgia. Eu acho que está tudo em bar, está tudo meio no mesmo bolo, assim, porque tudo isso é manifestação, sabe? E não sei, eu acho que é isso, assim, para mim é isso, assim. Não consigo me ver parando de ser artista. Acho que quando você tem a alma de artista, você vai até o último. Acho linda, por exemplo, a vida que o Paulo Tran teve, que a Fernanda Montenegro teve, sabe assim. Paulo Tran parou de se apresentar, sei lá, um mês antes de morrer, sabe assim. E eu assisti ele um mês antes dele morrer e ele estava em cena e tinha público e ele fazia as pessoas rirem, se divertirem. Eu acho que é meio a vocação do artista, né? E não sei, gostaria de viver uma vida assim, sabe? Gostaria de até o meu último dia poder trabalhar e, e ter uma relação com o mundo dessa forma. Acho muito E bonito assim isso. será. Sim. Axé, que assim seja. Rodolfo, muito obrigada. Muito obrigada por conversar com a gente. Muito obrigada por ter um tempinho aqui. Muito bom. Legal. Um prazer. Valeu, gente. Muito obrigado, Rodolfo. E a gente vai estar torcendo para estar logo aí com você.
por favor, venham para Satirianas, venham para essa nova. E é isso, um abraço para todo mundo aí, no Rio também. Que eu sei que a dificuldade está em todo lugar, né? Sim. Exato. É. Mas Aqui a não gente tá vai fácil. superar isso. Sobreviveremos. Sobreviveremos. Sobreviveremos, né? Assim é. Um beijo, meu Um querido. beijo, Muito obrigado. obrigada. Beijo, até. Obrigado vocês, gente. Tchau, Até tchau. mais.